Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta com produção textual. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos fazer a nossa acolhida. Espero que vocês estejam bem em casa e que a gente possa dar seguimento à nossa videoaula de hoje. Então, acompanha comigo o texto da acolhida que eu escolhi para vocês hoje. Ele diz assim: um poema. Ofereço-te por dedicatória versos que escrevo à beira da janela, onde a noite murmura e me revela detalhes intrigantes de uma história. Falou-me a estrela de uma donzela, cuja graça conquista fama e glória, aquele que compõe a sua memória, um poema, um romance e uma novela. Contou-me a lua que às vezes ela chora, e o vento disse muito não demora, a que se agarre a livros de poesia. Sonhadora e sensível me dizia, era bela donzela, eu repetia, muito parece minha irmã a ela. Kim Lopes, João Pessoa, Paraíba, né? O autor e a fonte que vocês sabem que é uma indicação que a gente faz. Antes de irmos para a correção do PDF, né, pessoal, aqui diz a nossa agenda, vamos lá, ver aí a indicação exatamente. Nós vamos trabalhar um pouco, falarmos um pouco sobre o gênero fábula, tá certo? Então, antes de adentrarmos mesmo, né, a correção do PDF desta semana, que traz a abordagem do texto fábula, eu queria lembrar para vocês que a fábula é um texto basicamente ficcional, não é verdade, sexto ano, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento ou moral, como vocês preferirem, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas ou simbólicas. Dessa forma, sexto ano, os animais metaforizados, a partir das condutas humanas, representam nossas virtudes ou vícios. A importância da fábula na formação moral da sociedade é tamanha, tá certo? Que na Idade Média, as lições morais dos textos eram copiadas com letras vermelhas ou douradas para dar destaque a um comportamento errado ou a um comportamento correto, tá certo? Ah, professora, eu consigo entender isso aí que a senhora está explicando. Mas como aluno do sexto ano, né, eu fico me perguntando quais são as características da fábula. Como eu diferencio as fábulas, professora, dos demais textos? Muito fácil, muito simples, boa pergunta também. A fábula, sexto ano, configura uma estrutura que precisa apresentar o processo de fabulação ou afabulação, como vocês preferirem. Ou seja, manifestação da moral que o texto quer transmitir. Para que esse efeito seja bem estabelecido, a fábula possui algumas características relevantes, ou seja, a narrativa precisa ser alegórica e pode ser escrita em prosa ou verso. Os animais apresentam comportamentos antropomórficos, ou seja, comportamentos humanos. As virtudes, qualidades e defeitos do caráter dos seres humanos são representados por meio do comportamento dos animais. Pode ter temáticas múltiplas, exemplo, a vitória da inteligência sobre a ignorância. A manifestação de personagens, tipo, pois os personagens representam atitudes de um conjunto de pessoas. Exemplo, a formiga pode representar pessoas trabalhadoras, a cigarra representar pessoas irresponsáveis. Há uma lição no final da história, tá certo? A estrutura da fábula, né? Embora a fábula transite pelos gêneros literários, trata-se de um texto curto, em que os personagens estabelecem uma reflexão acerca de algum assunto moral. Pode utilizar-se de diversas figuras de linguagem, certo? No entanto, é preciso sempre escolher personagens inanimados ou animais para nortear o enredo. Veja, né, comigo, os principais elementos da estrutura de uma fábula, tá certo? Narrador, em primeira pessoa, terceira pessoa, né? A manifestação do narrador em terceira pessoa costuma ser mais comum, tá certo? Personagens, animais com comportamentos humanos. Em grande parte, né, tempo e espaço. Em grande parte das fábulas, o tempo é cronológico. O espaço costuma ser manifestado por meio de florestas, bosques. A moral, né? A fábula, por ser estruturada em prosa ou em verso, mas lembre-se, é preciso apresentar uma moral explícitas ou implícitas, tá certo? E como fazer uma fábula? O primeiro passo, gente, para fazer uma fábula é escolher a moral que você quer transmitir com sua narrativa, pois a partir daí é que você vai direcionar a reflexão proposta em seu texto e evidenciará um problema com o qual os leitores se identifiquem, tá bom? Aí você cria, né, o ambiente em que ocorrerá a narrativa. Finalmente, articule o texto com diálogos consistentes, não se esquecendo da pontuação adequada, que estará a versão, vírgula, ponto final, a norma padrão da língua portuguesa, né? Muito importante também escolher um título criativo para a sua fábula, certo?
Então, agora, né, vamos à correção da nossa atividade, tá bom? Olha aí. Leia o trecho de uma pequena história. Não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral: trate os outros tal como deseja ser tratado. A leitura que você fez é um trecho de um texto do gênero poesia, fábula, conto ou lenda. Aí, né, pessoal, para não dizer que eu não falei das flores. No nosso caso, primeira questão, item B, fábula. Leia depois e responda a questão. A raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou, vendo a cegonha bicar o líquido sem sucesso. Como posso gostar? Respondeu a cegonha, vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa. Dias depois foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa, lhe servindo sopa no jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalho. Você não acha? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalho estreito do jarro. Tentou uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral? Às vezes recebemos a mesma moeda por tudo aquilo que fazemos, por isso é preciso ter cuidado com nossas atitudes. Sem alterações de sentido, sexto ano, a moral da história pode ser substituída por mais vale um passo na mão do que dois voando, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, quem quer agradar a todos no fim não agrada a ninguém, não faça aos outros o que não queres que te façam a ti. Então, resposta correta da segunda questão, item D. Muito bem. Agora nós vamos para a próxima questão. Leia e depois responda, né? O sapo e o boi. O sapo coachava ao lado do rio quando viu um boi se aproximar para beber água. Cheio de inveja, o sapo disse para os amigos: Duvido que fique do tamanho desse animal. Duvido, respondeu o pato. Impossível, respondeu o rato. Esqueça, disse a capivara. Então, para espanto de todos, o sapo começou a estufar a barriga e aumentar de tamanho e falou. Viram só? Eu não disse que conseguiria? Gabou-se o sapo. Pois fique sabendo que você não conseguiu alcançar nem as patas dele, comentou a capivara. Inconformado, o sapo continuou a estufar. E agora já estou do tamanho dele? Perguntou novamente. Só se for do tamanho de um bezerro, respondeu o pato. E é bom parar com isso antes que se machuque. Só vou parar quando ficar maior do que o boi. Sem dar ouvidos aos amigos, o sapo estufou tanto que explodiu como um balão de gás. É nisso que dá não se conformar com o que se é, disse o rato, que não pensava em outra coisa a não ser continuar sendo ele mesmo. Moral: não tente imitar os outros, seja sempre você mesmo. Dentre os elementos que devem estar presentes na narrativa do gênero fábulas, essa história apresenta personagens místicos, mágicos e misteriosos, enredo repleto de aventura, ação e suspense, final surpreendente, carregado de humor, animais que simbolizam os seres humanos. Então, a resposta correta é item D. Animais que simbolizam os seres humanos. Leia e resolva a questão. O cão e o osso. Um cão vinha pela ponte carregando na boca um osso que parecia estar muito suculento. Distraído, como estava, pensando em como seria deliciosa a sua refeição, o cão olhou de soslaio para a límpida água do rio. Foi ali que tudo aconteceu. Pensando ver outro cão segurando um osso tão delicioso quanto o seu, o esperto animal não teve dúvidas. Afinal, se ele se atracasse com outro cão, certamente ficaria com 2 ossos e não somente um. Sem parar para refletir, lá se foi o melhor amigo do homem, e deu com os burros na água. Perdeu seu osso e saiu envergonhado com tanta tamanha cobiça. A moral, que melhor simboliza um ensinamento para a fábula O Cão e o Osso, é: devagar se vai ao longe, cão que late não morde, quem tudo quer, tudo perde, antes tarde do que nunca. Então, quarta questão, C. Quem tudo quer, tudo perde. Releia o trecho de uma fábula e depois resolva a questão. Um lenhador, sexto ano, foi até a floresta pedir às árvores que lhe desse um cabo para seu machado. As árvores acharam que não custava nada atender o pedido do lenhador e na mesma hora resolveram fazer o que ele queria. No início do texto, a palavra li foi usada para substituir árvores, floresta, machado, lenhador. O que é que vocês acham? Quinta questão, nós vamos ter como resposta correta o item D, lenhador. Ok? E
E agora, lê e depois responda. As árvores e o machado. Era uma vez um homem que foi à floresta e pediu às árvores para que estas lhe doassem um cabo para o seu machado novo. Então, o conselho das árvores, após uma longa reunião, concorda com o pedido do homem e lhes oferta uma jovem árvore para este fim, pensando que assim ficariam livres do homem. Porém, logo que ele termina de colocar o novo cabo no machado, ele começa a usá-lo para derrubar todas as outras árvores da floresta, e em pouco tempo já havia derrubado das menores as maiores e mais nobres árvores daquela floresta. Um velho carvalho, observando a destruição à sua volta, comenta desolado com Cedro, seu vizinho. O primeiro passo significou a perdição de todos nós. Se tivéssemos respeitado os direitos daquela jovem árvore, também teríamos preservado os nossos e poderíamos ficar de pé ainda por muitos anos. Na narrativa acima, sexto ano, identificamos um narrador-personagem, narrador-observador, narrador crítico, narrador livre. Né? Então, nós indicamos o narrador-observador. Resposta correta, item B. E aí, eu solicito de vocês que gabaritem, né? A 7, a gente vai marcar o item C. Eram horríveis, segundo a Águia. O 8, o item A. Essa história trata especialmente de incompreensão. Ok? A 9, nós vamos marcar também o item A, soberba. A 10, nós vamos marcar o C, inesperado e cômico. E a 11ª, A, é com calma e criatividade que vencemos os obstáculos. E assim, gente, a gente termina essa aula que foi muito agradável, porque ler fábula é sempre muito bom. Espero que você tenha lido todas as fábulas, que tenha acertado as questões. Comenta comigo lá no Meet como foi seu nível de AC, tá bom? Abraço carinhoso, até a próxima videoaula, fiquem com Deus.